encontro com Jesus. E aí ele entendeu que tudo aquilo que para ele valia muito, para Deus não valia nada. Todo o conhecimento dele, toda a perfeição dele, toda a obediência dele, era apenas religiosidade. E como ele teve um encontro tão profundo e transformador com a graça de Deus, ele se tornou o apóstolo que mais pregou sobre a graça. Deus transforma o perseguidor da igreja no perseguido. Aquele que perseguia os irmãos, que matava os irmãos, se tornou perseguido por aqueles que antes eram amigos dele. Então Deus escolheu o apóstolo Paulo, apesar dele ser um homem muito mau, que perseguia a sua igreja, que matava profetas, matava discípulos. Deus escolhe ele, transforma ele e o transforma no maior pregador da história do Novo Testamento. Qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa? Talvez a gente olhe para nós mesmos e diga assim: nossa, eu não fui um terço do que o apóstolo Paulo foi de ruim na vida. Se Deus escolheu ele, por que não escolheria nós? É a graça de Deus. É o poder de Deus no meio da nossa fraqueza. E aí o apóstolo Paulo foi o mesmo que escreveu essa passagem. Porque ele entendeu que essa fraqueza que Deus tinha permitido na vida dele era para manter ele dependendo de Deus. O que é depender de Deus? A gente diz que nossos filhos são dependentes de nós, né? Por quê? Porque eles precisam de nós para tudo. Então, depender de Deus é você dizer para Deus: Senhor, eu não consigo fazer nada sozinho, eu preciso do Senhor para tudo. Independente de quão a gente seja, tenha conhecimento, de quanto a gente tenha coisas, do quanto a gente possa fazer, as nossas habilidades, elas nunca vão ser suficientes sem Deus. Se a gente parar para pensar, existem muitas pessoas que falam bem, existem pessoas que têm uma boa oratória, pessoas que têm muito conhecimento da palavra de Deus. Mas apesar de todo o conhecimento e da boa oratória delas, se o Espírito Santo de Deus não descer sobre elas e não transformar a palavra que sai da boca delas na palavra que vem da boca de Deus, elas não têm o poder de transformar ninguém. E isso Deus falou comigo, porque um dia eu disse para Deus: Senhor, eu tenho ansiedade, eu subo naquele altar, eu tremo, eu sinto que eu não vou conseguir falar, não vou conseguir transmitir o que está na minha cabeça. Porque dentro da minha cabeça as palavras saem perfeitas. Quando eu chego lá, embaralha tudo e eu esqueço o que eu ia falar. Isso, por quê? Porque desde nova eu aprendi muito da palavra de Deus. Mas apesar de aprender muito, não conseguia colocar isso para fora. E aí Deus disse para mim que isso era proposital, para mim aprender a depender dele. E Deus disse: você vai ter que aprender a depender de mim e não confiar na forma como você vai falar, porque é o meu poder que vai agir através de você. E isso serve para todos nós. Nós devemos nos preparar, dar o nosso melhor, buscar conhecimento, buscar saber, mas nós precisamos confiar mesmo em Deus.